Notícia de agora à tarde diz que Vasco deve ceder até 3 jogadores para a seleção principal do Brasil. Será que isso é verdade? Vamos bater um papo sobre isso. Mas olha, expectativa alta para alguns jogadores. Antes de a gente comentar essa história, pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá, ativa o sininho de notificações, tá legal? Vamos embora pro vídeo aí. Olá Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, eu sou André Luiz, está entrando no ar o nosso programa de toda a noite, o Resumo Gigante, sempre no início da noite, né, finalzinho da tarde, 6 horas, 7 horas da noite, está entrando no ar o Resumo Gigante, em dias que não tem jogo do Vasco, por exemplo, quarta-feira tem jogo do Vasco, a gente não vai fazer o Resumo Gigante, porque a gente vai fazer a live de pré-jogo, legal? Bem, hoje o Resumo Gigante é um assunto legal, cara, uma história boa. Quanto tempo que a gente não tem uma notícia dessa, né? Parece que o Vasco pode ceder até 3 jogadores para a seleção do Ancelotti. Ancelotti está querendo 3 jogadores do Vasco. São eles, o Rayan, o Coutinho e o PH. Os 3 estão com chance de serem convocados agora. Quarta-feira, a convocação é dia 1º, quarta-feira, né? Hoje é 29, amanhã 30, quarta-feira, dia 1º. A convocação é dia 1º, 6 de outubro. Então pode ser já na quarta-feira convocado 3 jogadores do Vasco. Bem, tem história, né? Claro que tem história nisso aí. Primeiro é o Coutinho. O Coutinho vem jogando muito bem, mas eu não entendo. O Coutinho não consegue jogar 90 minutos. Vai ser convocado mesmo assim para a seleção brasileira? Um jogador que não faz 90 minutos? Sei. Acho estranho, mas tem uma força da mídia em cima do Coutinho. Tecnicamente, é o melhor meia do Brasil, disparado, jogando no Brasil e jogando fora do Brasil. No Brasil, hoje, não tem um camisa 10 jogando com o que o Coutinho está jogando. Isso é fato. Mas é um jogador que vai jogar até os 30 do segundo tempo. Para o Vasco, seria boa a convocação do Coutinho? O que o Vasco ganha? Eu acho que o Vasco só perde. Isso porque os 2 amistosos vão ser na Ásia. Um contra a Coreia do Sul e outro contra o Japão. Aí o Vasco volta para pegar o Fortaleza. O Coutinho, uma viagem muito grande para o Coutinho, não vai dar tempo de se recuperar para encarar o Fortaleza. Para mim, o Vasco perde com a saída do Coutinho para a seleção nesse momento, pelo menos. Para o Vasco, olhando o olhar do Vasco, para o Coutinho, legal. O último período, né, de convocação para os amistosos, para convocação para a Copa do Mundo. Ele tem o sonho de disputar mais uma Copa do Mundo. Eu acho que um objetivo pessoal vai ser legal para caramba. Para o Vasco, eu acho que essa viagem vai atrapalhar o desenvolvimento do Coutinho. Vai cansar, ele vai vir jogar contra o Fortaleza, aí daqui a pouco estoura, aí fica 3, 4 jogos fora. E ele hoje é um jogador importante no time. Eu não sei, não é uma convocação que eu fico animado, que eu defendo essa história dessa convocação. Já o Paulo Henrique, cara, o PH, eu não consigo enxergar ele, esse lateral de seleção, mas o Brasil sofre, né, com lateral direito. Quem já teve Emerson Royal na lateral direita, por que não pode ter o Paulo Henrique? A grande verdade é essa. O Paulo Henrique é muito mais jogador do que o Emerson Royal no seu auge. Então eu acho que o Paulo Henrique pode ser convocado. Porque eu sou da antiga, eu já vi grandes jogadores ali pela lateral direita, não consigo enxergar ainda o Paulo Henrique. Acho que ele ainda tem muita coisa a melhorar, a evoluir, a progredir, principalmente no lado defensivo. Mas de qualquer maneira, é um bom jogador, é um jogador que hoje pode servir sim a seleção brasileira e vai ser um presentaço para o cara ele ser convocado. Ao Paulo Henrique vai dar uma moral muito grande. Se ele não voltar de salto alto, eu acho que vai dar uma moral muito grande para o Paulo Henrique. Então, é merecido. Quem é que está jogando mais do que o Paulo Henrique como lateral direito no Campeonato Brasileiro atualmente? Não tem. Eu acho que não tem. Eu acho que tem que ser o Paulo Henrique mesmo. No Campeonato Brasileiro, o Paulo Henrique hoje é o melhor lateral. Ele está entre os top 3 aí, se não for o primeiro, né, entre esses 3. Então, é bem merecida a convocação do Paulo Henrique também. Já o Rayan, cara, o Rayan vem fazendo bons jogos, boa participação, vem fazendo gols, vem jogando direitinho. Mas o Rayan, é claro que a convocação dele é para poder qualificar ele para uma venda para a Premier League. Isso fica claro para mim, essa história. Eu já vim falando isso, falei isso no vídeo anterior, hoje, se não me engano foi no Café do Gigante, foi no Almoço do Gigante, um desses 2 vídeos eu falei essa história do Rayan, e eu penso que o Rayan, a convocação dele é para isso mesmo, é a questão para abrir portas, para abrir mercado para ele, abrir portas de mercado para ele. Deve estar havendo uma pressão de empresários, do próprio Vasco, porque é um mercado que paga bem a Premier League, né? Um jogador convocado para a seleção vai valorizar ainda mais. Se o Vasco hoje só negocia o Rayan por 30 milhões de euros,
com convocação para a seleção brasileira, você vai subir para 35, 40, que é a multa. Mais do que 40 não dá, porque a multa dele é 40 milhões de euros, o que dá 240 milhões, 240 e poucos milhões de reais. Uma baita grana, né? Se você conseguir vender o Ryan por 35 milhões, está muito bem vendido. E aí, se o Vasco só começa a conversa com 30, sem convocação, com uma convocação da seleção brasileira, acho que fica meio claro que aí o negócio é a partir de 35 milhões. Então, o Ryan, a história, eu acho que é exatamente essa. O Ryan vai ser convocado, talvez nem entre, nem jogue, mas vai fazer a viagem, e aí o Vasco vai querer que ele faça por causa de abrir o mercado da Europa para ele. Da Europa não, desculpa, da Inglaterra para ele. Porque na Inglaterra, na Premier League, tem essa cláusula, né? Para contratar jogador estrangeiro, é necessário que esse jogador tenha sido convocado pela seleção principal do seu país. Foi assim com o Andrei Santos. Quando o Vasco vendeu o Andrei Santos para o Chelsea, o Andrei Santos tinha convocações na seleção de base, como o Ryan tem, mas não tinha na seleção principal. Aí o Ramon Menezes era o técnico da seleção principal, lembra? O Brasil não tinha treinador, estava esperando o Ancelotti, que acabou que não veio, depois veio o Fernando Diniz, e aí o Ramon convocou o Andrei Santos. Agora, o Andrei Santos vem sendo convocado até pelo próprio Ancelotti. Já não tem mais isso, já faz parte normal das convocações. Mas ainda, naquela época, ele não era ainda jogador para jogar. Ele foi fazer 2 amistosos, até que num ele jogou, ele entrou, jogou, né, no outro não, enfim. Mas participou lá e tal, e aí abriu o mercado para ele, para o Chelsea, poder fechar o negócio com o Vasco. Eu acho que com a história que o Ryan, a história vai ser a mesma. O Vasco deve estar fazendo um pedido para a CBF, convoca o cara poder abrir o mercado e poder ir jogar na Premier League. Eu acho que é por aí. Se isso acontecer, eu acho que fica claro que o Vasco tem uma proposta ou uma sondagem muito forte do Tottenham, né? Eu acho que fica bem clara essa história. E olha, ir para o Tottenham é um baita clube da Inglaterra, né, cara? Um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra. Vai ser um grande negócio para o Ryan começar a vida dele na Europa pelo Tottenham, como o Andrei Santos começou pelo Chelsea. Acabou que foi emprestado para um clube lá da França e tal, agora voltou para o Chelsea. Então é assim mesmo, os caras pegam um moleque novo e emprestam, né? O Tottenham pretende até contratar o Ryan, mesmo ele não sendo convocado, mas aí vai pegar ele, vai emprestar ele, não vai poder jogar na Premier League. Se ele for convocado, aí as coisas ficam melhores para o Vasco e para o Tottenham, né? Vai poder botar o garoto para jogar já na Premier League. O Ryan é um jogador muito bem visto lá fora, porque tem força, tem habilidade e tem muito gol na carreira. É um jogador artilheiro, né? E ele está jogando muito bem na mão do Fernando Diniz. O Ryan, antes do Fernando Diniz, era a torcida queria matar ele, né? Com o Fernando Diniz, ele é outro jogador. Hoje se tornou um atacante imprescindível, o Vasco titular absoluto do Vasco. Bem, eu acho que o Vasco, se ceder 3 jogadores, vai ter dificuldades contra o Fortaleza, mas eu não vejo outra possibilidade de você não fazer, pelo menos, a convocação do Ryan. O Ryan, eu acho que precisa ser convocado, porque é um negócio, é a última convocação do ano, é um bom negócio. Se for só o Ryan, eu acho que a gente perde pouco, porque mesmo que o Ryan volte em cima da hora, volte meio cansado para o jogo do Fortaleza, a gente tem o Andrés Gomes que dá para fazer o jogo ali, o Fortaleza também não está com essa bola toda. Agora, e perder os 3, eu acho que o Coutinho é o mais temerário disso. Até o Paulo Henrique a gente tem, até o Fortaleza, o Pitão já voltou, o Puma joga na direita, até o Paulo Henrique dá para fazer negócio. O problema é o Coutinho. Outra coisa que tem que ligar o alerta é emprestar 3 jogadores e esses caras voltar machucado. Esse que é um problema, né? Principalmente o Coutinho, o cara vai numa convocação dessa, volta machucado e aí perde o campeonato. Bem, mas não tem como dizer não. Você não vai dizer não para a convocação da seleção brasileira para o Coutinho. Aliás, se o Ryan tiver convocado, não vai poder dizer não para ninguém, né? Porque, olha, convoquei o Ryan para você, mas eu quero o Coutinho, quero o PH, quero o Léo Jardim, quero todo mundo, e aí vai ter que prestar todo mundo porque o cara fez o favor de convocar o Ryan. É isso. Não vai fugir muito disso não, mas então eu penso assim, o Ryan é uma questão de negócio, precisa ser convocado, apesar de que merece, tá? A principal convocação do Ryan eu entendo que é pela questão do negócio, mas ele merece, ele está merecendo uma convocação, merece uma oportunidade sim, na seleção principal, legal, bacana, mas eu ainda acho prematura, pode ser mais à frente, essa convocação agora, para mim, fica claro que é uma questão de oportunidade de negócio no final do ano. Então, bacana, ok, concordo. O Coutinho, eu acho uma temeridade. Acho o Coutinho ser convocado
temeroso, porque é uma viagem desgastante lá pro outro lado do mundo, lá na Ásia, vai pegar Coreia e Japão, 2 amistosos, o Coutinho vai ter que jogar, e aí como é que vai ser isso? Como é que o Coutinho vai voltar para dar tempo de se recuperar no avião? É muito difícil. O Coutinho não acho legal, não por ele, mas eu estou olhando pelo Vasco, tá? Estou tendo um olhar pelo Vasco, pelo time, pela competição, pelo Campeonato Brasileiro. Pelo jogador, show. Pelo ser humano, ótimo, maravilhoso. Quero que vá todo mundo convocado. Agora, pelo Vasco, eu penso assim, eu acho que o Coutinho para a gente vai ser ruim essa convocação, se ela acontecer. Merecida, mas ruim. E o PH, aquela dúvida. Mas o PH eu acho que também é muito merecido, acho que para o jogador vai ser legal pra caramba. Então, tudo bem, mas o PH é um cara com saúde. O que eu tenho medo do Coutinho, eu não tenho tanto medo do PH. O PH é um cara com saúde. Então, vamos ver aí o que a vida nos reserva, que a quarta-feira vai ser uma quarta-feira importante para nós, né? Tem a convocação para a seleção brasileira, para a gente matar essa notícia, se ela é verdadeira ou não. Pode ser que ninguém seja convocado, mas é uma notícia que saiu agora, no final da tarde. Ou se vai ser os 3, ou pelo menos um, talvez só o Ryan. Ok, entendo. E à noite, né, no início da noite, já temos o jogo Vasco-Palmeiras. Se não me engano, Vasco-Palmeiras é 7h30 da noite. Eu acho que vou confirmar isso amanhã, mas eu acho que é 7h30. Se for 7h30, nossa live aqui de pré-jogo é às 6h15. Então vai ter a convocação no início da tarde, acho que é 1h, 2h da tarde sai a lista de convocado, e logo depois a gente já entra com pré-jogo e falando de Vasco, falando da convocação, falando disso tudo aí. Tá legal? Galera, fica com Deus, um grande abraço. Amanhã tem vídeo no canal já cedo, 8 da manhã tem o Café do Gigante. Deixa de assistir não, dá aquela moral pra gente. Logo de manhãzinha, cedinho, tem o Café do Gigante. O YouTube não tem notificado, né? Tá notificando muito tarde. O pessoal tá falando pra mim nos comentários, pô, André, o Café do Gigante tá chegando notificação 11h da manhã, pô, quase no almoço. Não tenho o que fazer. Não posso fazer nada, não tenho o que eu fazer. A gente bota o vídeo, deixa programado, mas infelizmente é assim que funciona. Questão de algoritmo e tal, não entendo direito aí. Mas se você puder comentar, curtir, compartilhar o vídeo, ficar no vídeo pelo menos metade do tempo do vídeo. Esse vídeo tem 10 minutos, assiste pelo menos 5, 6 minutos, vai ajudar demais o vídeo, vai fazer com que o canal fique sendo recomendado. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus, tudo de bom, fui, tchau, até amanhã.